Olá pessoal, vamos então falar um pouquinho das práticas de usinagem plana. Então agora nós vamos ver, né, como que a gente vai proceder para executar aqueles rasgos, aquelas ranhuras que eu falei nos slides passados, né, no vídeo passado. Então agora eu organizei detalhadamente como a gente vai proceder para a gente fazer essas, para vocês fazerem esse roteiro. Então a gente vai ter os desenhos com as medidas, vocês vão ter nas nossas videoaulas na fresadora executando esses rasgos e então vocês vão fazer o roteiro, certo? Antes vocês faziam o roteiro e vocês nas aulas presencial executavam os rasgos. Infelizmente desta vez não vamos poder fazer isso, mas vamos tentar fazer o mais próximo possível da aula presencial para fazer com que vocês possam aprender o máximo possível sobre, né, práticas de usinagem plana, que no caso a nossa usinagem agora é fresamento, certo? Então, eu fiz uma sequência operacional, eu e o professor Marcos estamos trabalhando juntos, nós fizemos então uma sequência operacional que fala como a gente faz. Então nós vamos para a máquina e vamos falar da utilização dessa máquina, nós vamos falar da nomenclatura da máquina para vocês. Nós vamos falar do alinhamento de morsa. Nós vamos alinhar morsa, né? Que alguns talvez até já saibam isso, mas nós vamos fazer de novo. Nós vamos colocar a ferramenta, a colocação da ferramenta. Nós vamos entrar em parâmetros de corte, né? Lembram lá da usinagem 1 do torno? Vocês tinham que primeiro ver os parâmetros de corte da peça que você estava fazendo, né? Nós vamos falar dos parâmetros de corte ali junto à máquina, porque isso não é uma novidade para vocês. Os parâmetros de corte da fresadora também são muito parecido com os parâmetros de corte do torno. A diferença é que no torno a peça gira no movimento circular e a ferramenta se desloca, né, paralela ou transversal ao eixo da peça. Na fresadora a gente vai trabalhar muito com a ferramenta que gira e a peça se desloca paralelo ou transversalmente, né, ao eixo da ferramenta. Então essa vai ser a diferença principal ali nos parâmetros. Mas, né, o resto é igual, né? Até a fórmula ali de calcular o RPM, de que maneira a gente pega a velocidade de corte na tabela, também é a mesma maneira. Então, a gente vai continuar trabalhando com ferramentas de aço rápido. Eventualmente, vamos trabalhar com cabeçote fresador de pastilha, mas vamos conversar sempre que formos usar algo diferente, certo? Então, nós vamos deixar no esquadro, plana, face a face, o bloco, aquele prismático que eu vou mostrar agora para vocês, né, que a gente faz, aquele bloco é um prisma de alumínio, ele não é um cubo, porque ele tem lados diferentes, né, o cubo tem que ter todos os lados iguais, esse é um prisma, as passes são paralelas, 2 a 2, né, vamos trabalhar conforme a medida dos desenhos, vamos executar uma usinagem conforme a sequência do nosso desenho, certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui o bloco prismático, aquele de alumínio, né? Que primeira coisa que a gente faz é deixar ele paralelo e nas medidas as faces 2 a 2. Então é um bloco prismático, né? Porque ele não é um cubo, porque não tem todos os lados iguais, né? Então o que acontece? Nós vamos deixar 2 a 2, que as faces são iguais 2 a 2, né? Então paralelas. Né? Vamos usinar a peça deixando paralelas em esquadro em ângulo de 90, com as dimensões de acordo com as medidas determinadas no nosso roteiro e no nosso desenho, né? Então, vamos pegar esse bloco prismático, vamos colocar lá na nossa morsa e vamos deixar as faces paralelas 2 a 2. Vamos alinhar a morsa, tudo isso nós vamos fazer no vídeo, né? Para que vocês possam fazer o roteiro da maneira adequada. Bom, depois de deixar as faces planas 2 a 2 e nas medidas, né, do bloco, nós vamos então fazer o primeiro rasgo, que é o rasgo simples, que eu falei para vocês lá nos outros slides, né, pessoal? Nós vamos usar uma fresa cilíndrica de topo de 20 milímetros, poderia ser outros valores, poderiam ser 15, poderia ser 16, mas como o nosso rasgo já é 20, né? A largura desse rasgo, se a gente usar uma fresa de 20 milímetros, isso nos diminui tempo, né? A gente vai diminuir tempo, então o que a gente vai fazer, vai dar várias passadas, mas não vai ter que mexer
no comprimento ali. A gente vai centralizar, tangenciando na lateral, puxando a coordenada. Isso tudo vocês vão ver no nosso vídeo. Então vocês vão escrever esse roteiro. Depois de ver o nosso vídeo e ver os slides e o desenho com as medidas, vocês vão escrever o roteiro de cada face, certo? Então escreva o roteiro da confecção do rasgo simples conforme o desenho e aulas práticas, porque vocês precisam da aula para poder descrever esse roteiro, certo? O próximo rasgo que vocês vão fazer é o rasgo T. O rasgo T, vocês viram lá nos slides anteriores, que primeiro eu tenho que ter feito o rasgo simples, aquele que eu mostrei para vocês ali, certo? Ali os desenhos não estão bem proporcional às medidas, mas seria do tamanho desse slide aí, o rasgo simples. É que o desenho, a figurinha ali, foi só para mostrar que está passando uma fresa cilíndrica. Então aqui nós não temos as medidas reais, tá, pessoal? É só desenhos para vocês entenderem o processo. Depois lá, né, no anexo que nós vamos colocar no Moodle, vai ser as medidas reais que vão ficar este bloco, certo? Agora eu estou explicando de como nós vamos fazer, para vocês irem entendendo o processo de como vai ser feito esse rasgo T. E para vocês escrever o roteiro deste rasgo, né? Escreva o roteiro ali da confecção do rasgo T, conforme desenho e aulas práticas, né? Sempre utilizando as duas coisas. Agora nós vamos falar do roteiro do rasgo rabo de andorinha, né? O angular, né? Ou trapezoidal. Então a gente vai escrever esse roteiro dessa confecção. Também, esse também tem que ter o primeiro rasgo, aquele que a gente fez pro T, o rasgo simples, né? Com a fresa de topo cilíndrica 20 milímetros, tá? Então é a fresa, vocês vão fazer primeiro a mesma coisa, o rasgo simples, antes de executar o rasgo rabo de andorinha, com a fresa, né, cilíndrica T, para depois então fazer esse rasgo aí, esse rasgo angular aí, rabo de andorinha, certo, pessoal? Seguindo então a explicação de como nós vamos proceder para fazer esses roteirinhos aí, certo? Agora nós estamos falando do rasgo em V, certo? O rasgo em V, ali tem o cabeçote inclinado, que a gente vai usar uma fresa cilíndrica 20 milímetros. E a gente vai fazer todo o cálculo ali, que esse anexo que nós vamos colocar para vocês, com as medidas, nas aulas práticas que nós vamos fazer lá embaixo na fresadora, vocês vão entender bem direitinho como é feito esse rasgo. Ele é feito com uma fresa cilíndrica 20 milímetros, que a gente vai inclinar depois lá com o ângulo correto, lá de 45 graus, e vocês vão ver. Aí depois tem um rasguinho ali, né, um rasguinho simples lá embaixo. É que esse eu não tinha nenhum bloco só com o rasgo V. A gente faz o rasgo V e depois faz um cilíndrico lá embaixo, na parte de baixo ali do cubo prismático, né? Então eu botei só para vocês verem como é que funciona, porque ali a foto ali do cabeçote, ele tá fazendo uma lateral de uma peça, certo? Então vocês vão escrever esse roteiro da confecção em V, com o cabeçote superior inclinado, conforme o desenho e as aulas práticas. São os dois suportes que vocês terão. Os desenhos, né, com as medidas corretas, e as aulas práticas que vão mostrar para vocês como fazer. Então, o roteiro fiz isso primeiro, fiz aquilo primeiro, fiz aquele outro primeiro. Não é um relatório, tá, pessoal? O pessoal que pensa que é relatório. Relatório é algo bem mais complexo. O roteiro é muito mais fácil e mostra a sequência da operação. Como eu tenho que fazer para sair corretamente da maneira e mais fácil e mais rápida de fazer, com segurança. Com segurança para nós, para a pessoa e para o equipamento, a máquina. Certo, pessoal? Vamos lá então, vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar do último que a gente faz. Quando a gente faz esse bloquinho, a gente começa assim. Lá primeiro o rasgo simples, lá, né, e deixa o último escalonado. O único que não tem é o rasgo V e o rasgo escalonado, que a gente não faz o simples primeiro. Aqui a gente puxa coordenadas, é uma maneira muito mais rápida de fazer do que fazer o simples e depois ir puxando coordenadas para fazer esse escalonamentozinho aí, essa escadinha. Então a gente faz de uma maneira diferente, sem fazer o rasgo simples primeiro.
Primeiro a gente vai puxando coordenadas e começa descendo as escadas para fazer e não subindo, certo? Depois a gente acaba voltando, a gente dá uma subidinha, mas primeiro a gente começa descendo, certo, pessoal? Mas com a nossa aula lá, vocês vão ver, né, direitinho como faz esse... Ah, professora, mas poderia fazer daquele outro jeito, do rasgo simples? Poderia, mas é um jeito mais, que demora muito mais e a probabilidade da gente errar é muito maior. Então, o escalonamento a gente não começa fazendo rasgo simples. Na verdade, são vários rasguinhos simples de escalonamento, né? Só que a gente não faz aquele central primeiro. A gente primeiro tangencia na lateral e vai descendo as escadas. Vocês vão ver, é um método bem interessante, diferente, certo? Que daria para fazer de outra maneira? Daria, mas é mais demorado e a gente corre o risco de errar mais fácil. Assim é o jeito mais correto, que força menos a ferramenta, que também nós temos que pensar nisso, né? Na vida útil da ferramenta, nós estamos trabalhando com ferramenta de aço rápido, e a gente tem que pensar na vida útil da ferramenta, nesse caso. Certo, pessoal? Então, vamos seguir. Então, aqui tem um desenho, né? Tá meio ruinzinho ali as medidas, mas não se preocupem, que lá, né, no anexo, né, o professor Marcos vai colocar lá. E nós vamos ter cotas por face, que fica mais fácil para vocês fazer o roteiro, em vez de vistas. Aqui o cubo inteiro em perspectiva, né, em vistas ortogonais, né, do desenho do cubo, mas para vocês fazerem o roteiro das faces, é mais fácil o desenho de cada face, para vocês fazerem com as medidas ali, fica mais fácil para vocês fazerem. Certo, pessoal? Então, estamos chegando de novo no final de nossa aula. Espero que não tenha sido rápida demais. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida sobre essa explicação pode ser esclarecida na aula síncrona, sem problema nenhum. Lá nas nossas aulas que nós vamos gravar prática também, nós vamos falar muito dessas explicações todas que eu dei para vocês aí. Bem, vocês vão visualizar, vocês vão nos acompanhar, vão depois nos fazer perguntas, podem assistir os vídeos e anotarem perguntas para nos fazer do que não ficou bem claro. Certo, pessoal? Então, aquela partezinha, aquele quadradinho vermelho, não vou ler para vocês de novo, que vocês já sabem, né? Obrigado, até a próxima aula. Um abraço.